A 17ª Brigada lança o livro Resgata a História do Exército em Rondônia e esse livro está aqui sendo lançado hoje. 12 escritores regionais participaram do projeto. Você vai ver que beleza que é isso. Roda a nossa... Roda a matéria aí pra gente, pode ser? Para que a gente possa receber daqui a pouquinho o General Costa Neves. Ok, manda aí. A história é vital para a formação da cidadania, porque nos mostra que para compreender o que está acontecendo no presente, é preciso entender quais foram os caminhos percorridos pela sociedade. Essa frase de Boris Fausto está no livro lançado pela 17ª Brigada, que resgata a história do Exército em Rondônia. Essa é uma iniciativa que a nossa brigada teve e que contou, logicamente, com a participação e com a colaboração dos historiadores, homens de grande saber, conhecedores da nossa região, da nossa história, para que nós pudéssemos contar as proezas que aconteceram aqui nessa região e que nos caracterizam, que fazem parte da identidade de nós todos rondonienses. É uma história muito rica mesmo. As pessoas não imaginam a quantidade de coisas que ainda há para se estudar a respeito da Amazônia e de Rondônia especialmente. 12 escritores regionais participaram do projeto, como a historiadora Ieda Borzakov, que conta a trajetória de Aloysio Ferreira. Ele que implantou os contingentes militares, que foram os embriões da 17ª Brigada, onde Guajará-Mirim, o Exército Brasileiro, tem sido um parceiro da área cultural imprescindível. Estar junto com os grandes historiadores de Rondônia é uma satisfação muito grande, né? Uma responsabilidade também, e esperamos que o livro seja de agrado, porque são fatos inéditos que vem compondo esse novo livro. A cerimônia de lançamento do livro O Exército Brasileiro nas Terras de Rondon, Resgate Histórico, foi realizada no auditório da Biblioteca Municipal Francisco Meireles, com a participação do Exército e autoridades. E a Academia de Letras de Rondônia, ela se rejubila quando sente que uma obra dessa chega a público e com contribuição dos nossos acadêmicos. Além de ficar à disposição da população na Biblioteca Municipal, o livro será distribuído gratuitamente. Nós vamos distribuir o livro de maneira gratuita para todos aqueles que são apreciadores de uma boa leitura e que gostam de história. Até mesmo nós vamos oferecer para algumas escolas, porque tem muito material que está colocado no livro que tem pouco registro sobre essas passagens. Nós da Brigada, nós vamos mandar para a Academia Militar das Agulhas Negras, que é o local onde nós formamos os futuros oficiais do Exército, para que estudem mais essa nossa região. Esse livro é um patrimônio para Rondônia. Ele é complementar, principalmente no que tange a ocupação dessa região de Rondônia. É uma ferramenta de pesquisa, é uma ferramenta didática e, ao mesmo tempo, um presente para aqueles que visitam Rondônia e possam apreciar uma obra literária tão maravilhosa. Realmente é muito bonito. Daqui a pouquinho eu vou mostrar em detalhes para vocês. E hoje no Cafezinho de Prosa eu recebo o General de Brigada Ricardo Augusto Ferreira Costa. O livro Exército Brasileiro nas Terras de Rondon tem como objetivo levar a sociedade rondoniense parte dessa sua história e a ligação, mas é uma ligação assim, é coisa de DNA com o Exército Brasileiro. Roda a vinheta e eu recebo aqui o General Costa Neves. Que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. Que delícia. Só tristeza e a melancolia não sai. Isso aí é para lembrar os tempos de Academia Militar, né, General? Quarteto em Si, Tom Jobim, uma beleza. Esse disco é famosíssimo no mundo, né? Chega de saudade. Um estilo bom. Um estilo muito bom. É verdade. Bossa Nova, que é um estilo que é completamente brasileiro. Bossa Nova e chorinho são estilos completamente brasileiros, né? General, é um prazer recebê-lo aqui conosco. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Trabalho que tem demonstrado, cada general que passa aqui na 17ª Brigada, ele coloca alguma coisa ali assim do seu estilo. E no seu estilo, assim que o senhor chegou, a gente percebeu
que o senhor estava dando continuidade ao seu antecessor, que vinha falando já a respeito dessa cultura de Rondônia e do exercício da cidadania através do Exército Brasileiro com as ligações culturais. Eu acho que o senhor foi muito feliz e nós estamos sendo muito felizes em recebê-lo aqui dessa forma. Olha, esse é um papel do Exército Brasileiro, é servir a sociedade. Nós, militares, nós servimos a sociedade e servimos de formas muito diversas. Servimos a sociedade protegendo as nossas fronteiras, protegendo o nosso patrimônio e também até mesmo protegendo a nossa cultura, incentivando a nossa cultura, apoiando a nossa população e cultuando os nossos heróis e com isso reforçando a identidade tanto nacional como regional. Então esse livro mesmo se enquadra nesse contexto, de nós contarmos um pouco da história da nossa região, de como o Exército veio para essa região e como ajudou a construir, a fazer esse estado belíssimo que nós somos hoje. E nós estamos falando de Exército aqui dos tempos atuais, mas aqui você tem história dos tempos imemoriais, quando o Forte Príncipe da Beira já foi... O Forte Príncipe da Beira é o seu antecessor, porque tem um outro forte que foi construído lá também. O Forte Bragança, que é o anterior ao Forte Príncipe. Essa parte da história nacional, ela é muito relevante, até mesmo porque nos fez brasileiros, né? Logo depois do Tratado de Madrid, que nós recebemos essa parte da Amazônia como sendo território, na época, português e depois brasileiro, e a construção desses fortes ao longo do Amazonas e depois aqui na nossa região, vem consolidar essa estratégia do Marquês de Pombal, né? quando era ministro de Dom José I, e que ajudou a consolidar esse território como português e, logicamente, depois como brasileiro. Você sabe que uma coisa que eu acho que é muito interessante, general, é o seguinte: o senhor está falando aí a respeito daquilo que... O senhor é da turma de 85, salvo engano, da oficial de 85 da AMAN. E esses são estudos profundos dentro da AMAN, estudos de história, da conquista do Brasil, da expansão territorial do Brasil, da demarcação de fronteiras, da parte econômica, da agregação de novos territórios, de guerras, de tudo isso. Isso é uma coisa que é muito estudada dentro da AMAN e que hoje a gente já não vê muito bem tratada dentro das escolas como antigamente se fazia. Que, aliás, é algo que eu gostaria muito de ver. Eu acho que se a gente conhece menos da nossa história, a gente não consegue gostar mais da nossa pátria, não consegue dar valor àquilo que nós temos. Eu gostaria muito de ver isso. Não sei se isso será possível, eu acho que esse talvez seja um caminho, né? Esse aqui estou trazendo de presente. Muitíssimo obrigado. Tem uma ótima leitura sobre a história da nossa região, do Exército Brasileiro aqui nessa região. Ajuda a que nós nos conheçamos melhor, que nós entendamos o nosso presente e que nos projeta aquele futuro que nós queremos, aquele potencial que nós queremos realizar. Por isso que história é importante nós estudarmos história. O livro é finamente ilustrado e participam desse livro aqui. Eu vou fazer questão de ler aqui o professor Abinael Machado de Lima, Ademar Roque Lourençon, Alexander Alex Paletó, Dante Ribeiro da Fonseca, professor Dante, Lorismar Barroso, Marco Antônio Teixeira, Marco Antônio Domingues Teixeira, Paulo Luciano Bastos Botelho, Rafael Novaes da Conceição, Sérgio William Domingos Teixeira, William Nogueira Lima, William Havler Martins e Ieda Pinheiro Bozarkov, que deveria estar abrindo a edição, mas o pessoal preferiu deixá-la como a grande dama da história de Rondônia. Então, o livro, todos os textos, tudo aquilo que foi escrito é por esses escritores, não tem nenhuma participação do Exército. Nós temos os historiadores que foram lidos, só pela leitura de quem escreveu pode atestar a qualidade do conteúdo que nós temos aí. E nós temos um militar que escreveu sobre a história da Brigada, 17ª Brigada de Infantaria de Selva, e também escreveu um pouco sobre o Acre, a presença dos militares lá na região do Acre também. Esse capítulo do Teixeirão, quem foi que escreveu, o general? William. Foi o William Havley, meu querido conterrâneo, baiano também, viu? Baiano está sempre enfiado em algum lugar aí assim. Eu queria, aproveitando aqui, eu estou falando aqui que nós gostaríamos de conhecer um pouco mais da história do Brasil, não aquela história que é contada nos livros de 1º e 2º grau,
mas essa história do Brasil, da época em que nós começamos a ter as nossas divisas formadas. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, Tratado de Madrid. Nós temos um capítulo do livro que trata sobre isso, né? Então, na época do acordo entre Portugal e Espanha, em que dividiram praticamente o mundo em dois, pelo o mundo em duas bandas. Nós não éramos o que nós somos hoje. E aos poucos, com o avançar das bandeiras para a interiorização do país e para a Amazônia, em 1750, depois de vários acordos e vários tratados entre Portugal e Espanha, nós tivemos o Tratado de Madrid em 1750 e que foi utilizado o princípio do Ut Possidetis, ou seja, quem está na terra tem a terra. E isso garantiu para nós essa parte maravilhosa do Brasil, que é a Amazônia. Essa é uma história que é contada num capítulo muito especial do Brasil, que são as entradas e bandeiras, né? O senhor acabou de falar aqui das bandeiras, Domingos Jorge Velho, enfim, de tanta gente que se dedicou a ir buscar as famosas esmeraldas, mas muito principalmente a fincar pontos, e que a gente acaba lá na frente com o nosso Rondon fazendo a sua caminhada para a demarcação daquilo que já existia. Temos nessas incursões pelo Brasil, nós temos famosas, né? O tema de Pedro Teixeira, né, que saiu, que percorreu todo o Amazonas até chegar na Cordilheira. Nós tivemos também aqui na nossa região uma muito importante, que é Porto do Raposo Tavares, que subiu todo Mamoré, Madeira e depois o Amazonas e chegou em Belém, e tudo isso foi ajudando a consolidar essas terras para o Brasil. E então isso é muito bem contado, é uma leitura muito boa, o livro está muito bem escrito e com ilustrações muito bonitas, de muita qualidade. É realmente uma leitura muito agradável. E, como eu disse, eu acredito que quando nós nos conhecemos, nós gostamos mais ainda da nossa terra. Nós ficamos raízes cada vez mais profundas. O senhor ia se referindo ao Acre, quando eu lhe interrompi aqui para falar a respeito de entradas e bandeiras. Eu queria que o senhor tocasse ali alguma coisa Acre também, né? Porque o Acre tem uma outra... Tem uma outra conotação, né? É uma outra dinâmica de incorporação ao território brasileiro. Mas o Acre também faz parte da 17ª Brigada de Infantaria de Selva. A 17ª Brigada de Infantaria de Selva, ela é responsável por todo o Acre, Rondônia toda e ainda o sul do Amazonas. Então é uma área muito grande sob a responsabilidade da brigada. São quase 40% de todo o comando militar da Amazônia é da 17ª Brigada de Infantaria de Selva. Então temos 2.680 quilômetros de fronteira para vigiar e proteger. É uma linha de fronteira, é um desafio muito grande. Mas dessa fronteira, metade mais ou menos aqui em Rondônia, né? 1.350 por aí. Coisa aqui e do Acre. Mas que nós nos sentimos muito orgulhosos de cumprir essa missão. Hoje em dia, no Exército Brasileiro, servir na Amazônia é um privilégio. É um privilégio. Aliás, tem até uma frase do nosso comandante militar da Amazônia que fala isso. Servir na Amazônia é um privilégio. Lutar pelo seu desenvolvimento sustentável, uma obrigação. E depois ele termina sempre com um questionamento para nós. O que eu fiz pela Amazônia? Então é com esse espírito, é com essa gana que nós militares chegamos aqui na Amazônia. Aliás, general, a Amazônia sempre teve grandes comandantes de exército, né? Se a gente for pegar do início da presença do Exército aqui até hoje, são grandes generais. Os generais de 4 estrelas que para cá vieram são assim aquilo que o Exército produziu de melhor, né? A nossa região, o Comando Militar da Amazônia é um comando militar prioritário no Exército. É prioridade do Exército Brasileiro a região amazônica. Até mesmo o atual comandante do Exército foi comandante militar da Amazônia. Isso. Então isso mesmo já denota a importância, né, que o Exército dá para essa região. A riqueza dessa região, a necessidade de nós protegermos essa riqueza, de nós conhecermos essa riqueza, né, conhecermos de todas as formas, para podermos defendê-la adequadamente. O general Vilas Boas é um apaixonado pela Amazônia. Eu acho que esse é o nome... É o nome mais
simbólico do Exército em termos de Amazônia hoje, né? Eu acho que é ele. Comandou a Amazônia e hoje é comandante do Exército. O atual comandante militar da Amazônia é o general Teófilo, também um oficial, um grande líder que é, posso dizer, apaixonado pela Amazônia, apaixonado pelo potencial, pela riqueza e pelas perspectivas que a Amazônia oferece. Bom, com toda essa gama, principalmente de biodiversidade da Amazônia, tamanho dela, o tamanho dessa fronteira, esses 2.500, o senhor falou 2.500, fronteira de 2.500 quilômetros. Só a Brigada tem essa responsabilidade, 2.680. 2.680. Quer dizer, com tudo isso e com a dificuldade natural que o Brasil vem enfrentando, nenhuma força está aí. Eu acho que a aeronáutica possivelmente é a última força que recebeu um aporte grande, que são a compra desses caças. Mas durante muito tempo vem se mantendo com aquilo que tem e assim mesmo dando conta desse serviço. Mas qual é a grande preocupação? É a fixação do homem, que isso é década de 70 aqui na Amazônia, a questão da biodiversidade ou a defesa da fronteira? Se a gente observar a importância geopolítica da Amazônia, nós vemos o quanto é relevante para o Brasil e para o mundo. Quando o mundo para e discute sobre mudança climática, recursos naturais, energia renovável, água, biodiversidade, são temas palpitantes na agenda global e que nós temos tudo aqui. Então a Amazônia, geopoliticamente falando, é uma preciosidade que o Brasil tem e que nós brasileiros temos que aprender primeiro a conhecê-la, para saber como tratar, né? E depois protegê-la e desenvolvermos a Amazônia sustentavelmente. Por isso é que a Amazônia é a prioridade do Exército. Tratar da Amazônia seria como tratar de louça, né? É com muito cuidado, porque é tão frágil esse bioma que de repente a gente pode vê-lo quebrar-se assim sem mais nem menos. Hoje o Exército não enfrenta problemas de dificuldade com vizinhos. Muito pelo contrário, eu acho que a vizinhança nossa hoje, apesar das dificuldades que a gente tem aí de pequenas, a coisa está muito menor do que o que sempre foi. As ajudas também, eu estava me lembrando aqui que entre Peru e Brasil existem acordos que foram feitos há algum tempo atrás sobre clima, que eu acho que também já estão se estendendo para outros países. Essa é uma parte que está pacificada, né? As estratégias que o Exército Brasileiro tem para a Amazônia são de cooperação, de presença, de cooperação e dissuasão. Então nós temos o relacionamento com os nossos países, irmãos, vizinhos, de excelente nível. Muito bons, e isso ajuda a nós protegermos as nossas fronteiras. A união conjunta dos países, nossos lindeiros, é que propicia a adequada proteção da nossa fronteira. O que hoje passam a ser problemas para nós são o que o mundo chama das novas ameaças, né? Que são os delitos transfronteiriços, os delitos ambientais, o tráfico de drogas, o tráfico de armas, e são problemas comuns, e é por isso que a união de forças é que pode facilitar o sucesso no enfrentamento dessas novas ameaças. General, de uma forma geral, a gente tem tido hoje muito mais oportunidade de conhecer dessas informações a respeito de delito de fronteira, dos caminhos de mercadoria, em função até da internet, da democratização das informações. Mas isso tem diminuído ou é uma coisa que está esses conflitos estão aumentando dentro das fronteiras? Olha, como eu disse, a nossa brigada com 2.680 quilômetros de fronteira para proteger é uma preocupação constante, 24 horas por dia, 365 dias por ano. 24 horas por dia, 365 dias por ano. 24/7, porque só tende a agravar esses problemas. E todos os órgãos têm que estar ligados nesse problema. A minha grande ênfase para enfrentar isso é o que eu chamo de uma atividade interagências, ou seja, a união dos esforços do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, com todas as agências federais, estaduais e municipais. A sinergia
a capacitação de cada uma dessas instituições, quando trabalhadas de uma maneira sinérgica, eu acredito que elas são melhores aproveitadas. Esse é o nosso grande foco, trabalhar interagências. Isso tem funcionado muito bem no Brasil. A gente tem até outros exemplos que são mais internos. Por exemplo, os GAECos, que estão aí funcionando com o Ministério Público, mas participação também do Exército, das Forças Armadas, de uma forma geral, que é algo que a gente percebe que está avançando. Aqui, e muito. Na área da Brigada, eu fico muito satisfeito em contar com a colaboração dos órgãos de uma maneira geral. Nós temos um relacionamento muito bom entre nós, um intercâmbio muito bom de inteligência. Cada vez mais inteligência é necessário para se fazer frente a esses delitos transfronteiriços. E a cooperação entre os órgãos é muito boa aqui na área da nossa Brigada. Tá perfeito. Bom, eu vou chamar um intervalo, mas antes eu queria deixar aqui um assunto para a gente tratar no terceiro bloco. É a questão da revisão daquilo que foi feito pelo Exército aqui. E nós tivemos há pouco um trabalho que o Exército fez no Memorial Jorge Teixeira. Jorge Teixeira é um comandante de exército que aqui esteve, foi um grande governador, até hoje é um nome que está na cabeça de toda a população. Tem muita gente que o chama de pai de Rondônia. E do Rondon, a revisão de tudo aquilo que foi feito, para a gente tratar nesse terceiro bloco. Eu vou para o intervalo, estou recebendo aqui hoje o general Costa Neves, do Exército Brasileiro, falando a respeito do lançamento do livro Exército Brasileiro, Interesse de Rondon, nas terras de Rondon, que está aqui sendo lançado e que eu tenho aqui a honra de receber para o meu arquivo, que na verdade não é um arquivo pessoal, é um arquivo do meu neto e de todos aqueles que queiram utilizá-lo no futuro. Isso aqui é livro para a gente ter para o resto da vida, como beleza gráfica, presente de primeira linha. Muitíssimo obrigado, general, e uma fonte de pesquisa para sempre. E estão aqui os melhores homens e os melhores historiadores, e a professora Ieda Bozarkov, faço questão de citá-la em separado, falando a respeito daquilo que é a nossa história. General, nós temos aqui eu anotei alguma coisa aqui assim: braço forte, mão amiga, que é um lema do Exército, que é o braço da defesa e a mão amiga da ajuda, né? É uma ajuda que está sempre constante, né? E aqui absolutamente necessária, né? Na região amazônica, com muito mais razão ainda. Esse lema é um lema que reproduz bem qual é a mentalidade do Exército Brasileiro. Nós estamos prontos, aptos, em condições de fazer a defesa da nação com um braço forte, mas ao mesmo tempo nós não podemos nos esquecer do papel social que tem o Exército Brasileiro, o quanto nós podemos ser úteis aos nossos irmãos, aos nossos brasileiros. Então essa mão amiga é nesse sentido, a mão amiga sempre estendida para a população brasileira, para ajudá-la, para melhorar as condições de vida do nosso povo. Até porque na casa de cada um de nós é que você vai buscar o braço forte, né? Exatamente. O Exército nada mais é do que isso. É a sociedade entregando o seu filho para a defesa da nação. Me parece que é mais ou menos isso aí, assim. Eu gostei desse seu lema, que somos todos iguais. Nós, militares, somos brasileiros, cidadãos fardados. Soldado é o povo fardado. Eu acho que tinha uma música que falava alguma coisa assim: soldado é o povo fardado, é o povo... Não me recordo. É lá dos anos 70, 60, por aí assim. General, nós temos aqui algumas ações que vocês fazem ou que fazem em conjunto. A CISO, defesa de fronteiras, atendimento médico. Agora, por exemplo, vocês estão envolvidos completamente nessa coisa do mosquito, da dengue, enfim, tem muita coisa para ser feita, muita coisa sendo feita. Antes de falar de Rondon e Jorge Teixeira, eu queria que você falasse a respeito dessa. Essa é uma vertente da 17ª Brigada de Infantaria de Selva que eu dou muita importância, porque nós nos fazemos próximos, junto da nossa população, levando o apoio que se faz necessário. Então, essas ações cívicos-sociais, onde nós colocamos os nossos médicos, os nossos dentistas, nossos farmacêuticos,
para levar um pouco de esperança para o nosso povo. Aonde quer que tenha essa necessidade, quando e sempre que possível, eu faço questão, até mesmo como eu falei anteriormente, de fazer parcerias e levar esse apoio à população. Fazemos várias dessas ações cívico-sociais, como temos aquelas problemas de enchentes, né? O Exército está sempre presente. Em 2014 vocês foram definitivos aqui na solução de alguns problemas. Estivemos sempre presentes e estaremos sempre presentes. O Exército brasileiro sempre estará presente na vida da nação. Olha, acabei de falar da enchente, o pessoal já colocou ali, tá aí o... A gente falava a respeito aqui há pouco do trabalho que vocês prestam. Aí é o tal dos problemas de descaminhos, aí agora Operação Aciso, né? Isso aí é ajudando as comunidades. Essa aí é a inauguração do Memorial Rondon e do livro. E como nós estávamos falando, agora o Exército Brasileiro, as Forças Armadas estão voltadas para apoiar a nossa sociedade para vencer o mosquito Aedes aegypti. Como é que é o relacionamento de comandantes aqui da região? O comandante da base aérea, mais o comandante do 2º distrito, o comandante da 17ª com o do 5º BEC. Como é que é esse relacionamento dos militares aqui na região? Nosso convívio é muito fraterno, muito amigo. O nosso convívio é baseado, primeiro, na visão conjunta da missão que nós temos, que é a mesma, e no sentido de juntarmos forças para resolver os nossos problemas. Aqui nós temos, né, Força Aérea, Exército e Marinha. Isso. E todos nós convivemos de uma maneira muito agradável. Todas as vezes que nós precisamos coordenar esforços, estamos sempre juntos, trabalhando de lado a lado, ombro a ombro. Sempre. De mão dada. Queria que o senhor falasse a respeito do Memorial Jorge Teixeira, que é alguma coisa que me deixa assim extremamente gratificado. Eu vi o trabalho que vocês fizeram ali e dessa revisão que vocês fazem do trabalho do Rondon. Levantamento daquilo que foi feito e informação para a população de tudo aquilo que foi feito por Rondon e pelos outros que por cá vieram. O Memorial Jorge Teixeira, o general Novaes, que me precedeu, e o general Poti. Isso, é verdade. Ambos oficiais generais muito ligados também à terra e muito interessados e apaixonados pela história e a cultura da região, fizeram um trabalho excepcional para recuperar o Memorial Rondon e conseguimos deixá-lo em condição de visitação. Nós temos escolas indo lá, o professor Paletó mesmo leva vários alunos, turmas dele lá para acompanhar a história do Coronel Jorge Teixeira. Mas requer, como todas as iniciativas e projetos, requer uma continuidade de conservação e manutenção para que não se deixe deteriorar. Às vezes é fácil fazer, mas para se perder também é muito daqui para ali, né? Então o meu olhar é nesse sentido. Foi feito um esforço muito grande para ser feito e nós vamos mantê-lo para que os nossos jovens, as nossas crianças possam passar de geração em geração a história desses homens que fizeram Rondônia. Eu sei que o general Novaes, o Poti e agora o general Costa Neves, os três têm um olhar muito específico lá para o Forte Príncipe da Beira. E tem um projeto grande para acontecer por lá, né? Isso já está a caminho, né? O Forte Príncipe da Beira é um patrimônio que nós rondonienses temos, que é impressionante, né? A maior obra de engenharia de Portugal fora do teatro europeu. É uma obra gigantesca que todos nós temos que conservar aquela obra. E é um desafio muito grande. Agora mesmo a Brigada está com uma parceria com o IFAM para fazer reformas da estrutura, para fazer contenção das paredes do forte, mas o ideal ali é que nós façamos um projeto maior, mais ambicioso, para dar a dimensão que aquela obra merece. Aquilo é um patrimônio histórico, cultural, nacional e talvez até mundial. Eu acho que é internacional, porque a gente tem a participação de Portugal como executor dessa obra, né? Lá nos primórdios do Brasil, essa obra foi feita fora de Portugal, quer dizer, com recurso de Portugal para manter uma colônia aqui, né? Então, imagina, se hoje nós temos dificuldade, às vezes, de ir até Costa Marques,
Imagina em 1778, 1783, quando aquilo ficou pronto. Imagina para vir tudo de Portugal e se construir. Eu fico imaginando que antes daquele forte, um outro forte foi construído, que tem na cidade. Quer dizer, não deu certo, então vamos fazer o outro. O forte é uns 2 quilômetros acima ali, é o Forte Conceição, né, que depois foi rebatizado como Forte Bragança. Aquele forte combateu muito nas guerras do Mamoré. Ali ele participou de combate. Aliás, talvez seja um motivo bom para um próximo livro da Brigada, para nós contarmos um pouco melhor a história daquela região e daquelas guerras. Porque os portugueses foram para o lado de lá, os espanhóis vieram para o lado de cá, até que nós foram estabelecidas as fronteiras onde são hoje. Mas, e depois, por uma inundação, praticamente destruiu o forte. E então, por isso é que foi construído outro forte em um local mais adequado. General, eu fico imaginando quanto de história nós temos ainda para contar do Brasil. Eu saí há poucos dias e fui visitar um Brasil que eu ainda não conheço. Porque é impossível. Quem nasce na cidade de São Paulo é capaz de morrer sem conhecer todas as ruas de São Paulo. É uma cidade que é uma metrópole enorme. Quem nasce no Brasil e que fica preocupado em ir para a Europa, para os Estados Unidos, deveria conhecer um pouco mais isso aqui. Eu acabo de conhecer agora um trecho lindo de uma parte do meu estado natal, que é a Bahia, que é a Chapada Diamantina. E conheci só um trecho pequeno, passando pela estrada. Eu fico imaginando quantas coisas nós temos ainda para serem descobertas, serem vividas, serem referenciadas. E quanta coisa a gente tem no para trás desse Brasil todo que a gente ouviu falar. A poucos quilômetros daqui, a 1.500 quilômetros, nós temos a cidade de Cáceres com o marco do Tratado de Tordesilhas, que muita gente sequer sabe que está lá. E está. O marco nada mais é do que uma lamparina da história contando que ali aconteceu alguma coisa. Está lá o fato. Muitíssimo obrigado. É um prazer estar aqui e conversar um pouco sobre a nossa brigada, conversar sobre o Exército nas terras de Rondon. E afinal de contas, né, Rondon e Rondônia. E finalmente hoje nós temos aqui em Rondônia o maior e mais completo acervo de Rondon do Brasil, o Memorial Rondon. Está aqui em Ji-Paraná. Não, aqui em Porto Velho. Já está aqui, peraí, de Rondon, aqui em Porto Velho. E o que é que nós vamos fazer com esse acervo? Esse memorial foi um trabalho também da 17ª Brigada de Infantaria de Serra, em parceria com muitos atores da nossa sociedade, e que conseguimos fazer a reunião desse material todo. Como eu disse, o maior e mais completo acervo de Rondon, agora no estado que tem o seu nome, fazendo jus a esse herói nacional, a essa figura, a esse militar que dá nome ao nosso estado e que nós precisamos cultuá-lo e homenageá-lo cada vez mais. Quanto mais se lê sobre Rondon, mais se gosta dele. E mais se valoriza esse brasileiro fenomenal. E que não está somente aqui em Rondon, né? É o herói do Brasil todo, né? É isso mesmo. É verdade. Obrigado, general. Eu fiquei faltando lhe fazer uma pergunta. O senhor esteve aqui antes no comando pelo Exército aqui na 17ª Brigada, né? Que ano foi isso? Foi em 2010, 2011. Na época eu era coronel e era o chefe de Estado-Maior da Brigada. E aí, depois o Exército me promoveu e me deu o privilégio de voltar para ser o comandante da Brigada. A sorte foi nossa também. Eu estou muito feliz. Eu também, general. Foi muito bom recebê-lo aqui. Bom, antes de você dormir, eu deixo uma frase para você pensar. Não há dor que o sono não consiga vencer. Quem disse isso foi Honoré de Balzac. Boa noite, bom sono e bons sonhos. Fiquem com Deus. Carnaval já acabou e amanhã o Adeus Honorato começa o novo dia na quarta-feira de cinzas. Evoê Baco. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.